Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir depois pela internet, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Vai dar início então à nossa atividade desta quinta-feira. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais esta noite, por mais esta oportunidade. Que seja, Senhor, uma noite de luz e de paz para todos nós. E que ao final do trabalho de hoje, cada um de nós possa também levar um pouquinho dessa luz e dessa paz para os lares de cada um, abençoando e iluminando cada um dos irmãos que aqui se encontram e que estão em suas casas assistindo pela internet. Iniciando a nossa atividade de hoje, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Estamos recebendo mais uma vez a nossa amiga Nilza Miquelin para a palestra da noite. Boa noite, amigos. A gente vai falar sobre a missão do homem inteligente na Terra. E enquanto eu meditava sobre essa mensagem, eu fiquei pensando que o homem inteligente, todos somos, em princípio, todos somos inteligentes, mas em níveis diferentes. É de acordo com o que nós já vivemos, de acordo com o que nós construímos nas outras vidas. Mas a base de tudo, no meu entendimento, é que o homem inteligente vive sob o amor. Não consegue ser diferente. Com toda a competência que ele tem, com os talentos que Deus determinou para a criatura, aqueles que atuam realmente com amor, com afeto, desejando fazer o melhor que pode o tempo todo. Isso o caracteriza como um homem inteligente, independente de tudo que ele construiu no campo do conhecimento. Mas o amor que a criatura humana, nós todos, na verdade, precisamos ter bem construído, sim, e viver intensamente esse sentimento de amor em relação a tudo e a todas as criaturas. A começar do nosso lar. Gosto muito de dizer isso, que o primeiro lugar que nós temos, o maior dos compromissos, é em família. Então, preciso saber amar aqueles que estão debaixo das nossas telhas, né? Sobre o mesmo teto que nós. E aqui, Ferdinando, se não me engano, é esse o nome dele, vem trazendo para nós essa mensagem muito, muito importante, que está no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos ver então o que é que ele traz para nós. Onde é que está essa mensagem, né? Isso também é importante. No Evangelho segundo o Espiritismo, missão do homem inteligente na Terra, Ferdinando, sim, é o autor do texto, que o escreveu em 1862, na cidade chamada Bordeaux. Aí eu fui lá no dicionário para ter a definição de inteligência, para nós podermos compreender bem o que é que Ferdinando quis dizer para nós. Eu encontrei isso, que inteligência é a capacidade mental
Quando nós encontramos esta palavra, nós temos muito claro que é do espírito, porque a mente é do espírito. Nós, encarnados, temos o cérebro, né? E o espírito tem a mente. Então ele diz que a inteligência é a capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair ideias, aprender rápido, adaptar-se a novas situações. Em linhas gerais, é isso. Toda criatura inteligente, naturalmente, tem essas capacidades todas que ele está trazendo aí. E eu falo com vocês, fazemos isso todo dia, não fazemos? Não temos um monte de coisa para resolver? Um monte de situações que é para equilibrar, para que tudo fique bem para todos, né? Mais do que apenas absorver informações, trata-se da habilidade de usar experiências passadas. É outra realidade. Quanta coisa nós aprendemos na nossa vida, ao longo da nossa vida, e que nós podemos repetir quando o resultado é bom ou não fazer nunca mais, não é? Dependendo da situação. Quantas vezes nós conseguimos dizer, não faço mais isso, né? Porque o resultado não foi o melhor. Sim? Isso é natural, é da rotina da vida da gente. E a criatura que tem uma inteligência realmente bem trabalhada, ela olha para tudo isso com mais tranquilidade e vai resolvendo tudo na medida do possível, não é? Então, habilidade de usar experiências passadas para tomar decisões eficazes e lidar com o ambiente. É isso. É da história da gente, é da vida da gente. É natural que seja assim, não é? Embora eu, Nilza, nunca parei para pensar nisso. Foi só agora, por conta desse trabalho, que eu entendi um pouco mais sobre a questão da inteligência. Inteligência do ponto de vista espiritual. Eu também procurei e encontrei na internet. A inteligência é a capacidade de compreender o sentido profundo da experiência. Compreender o sentido profundo. Entender que cada situação é uma história que nós vivemos e que ali tem algum processo para a nossa aprendizagem, não é? Transcender o ego e agir com compaixão e propósito. Ela, a inteligência, conecta a razão e a emoção, a essência imaterial do ser, integrando o indivíduo ao tudo. Então, vejam, também está apontando ali que é tudo que nós fazemos em comunhão, né? Quantas coisas nós fazemos em relação às pessoas que convivem conosco, que estão por perto. Não vos orgulheis, diz Ferdinando na sua mensagem, daquilo que sabeis. E quantas pessoas, porque têm um grande conhecimento, né? Ficam orgulhosas e às vezes até magoam algumas outras pessoas, sim? Pois o saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. E ele vai justificar o que ele está dizendo agora. Mas, supondo que sois uma dessas sumidades inteligentes deste planeta, não tendes direito algum de vangloriar-se disso. Ele continua tratando dessa questão. Você é inteligente, mas não se orgulhe disso, não é? E vai também continuar a sua explicação para nós. Se Deus, que é Pai, e é Pai bom, e conhece cada um de nós intimamente, porque Ele sabe quem somos cada um de nós, o que nós queremos e onde queremos chegar. O Pai sabe, né? Então, se Ele, que é Pai, em seus desígnios,
vos fez nascer no meio no qual pudestes desenvolver vossa inteligência, é o propósito de Deus. Colocou a criatura naquele lar para que ele pudesse crescer o seu nível de inteligência, não é? Para que então que o Pai estabeleceu isso? Foi por querer que faças uso dela, da inteligência, em benefício de todos. Olha só, ele quer isso, né? Você tem competência, você é inteligente. O que você pode fazer para facilitar a vida dos outros, para aliviar o sofrimento dos outros, para trazer tranquilidade para as pessoas? Em linhas gerais, é isso. E ele continua, colocando em vossas mãos o instrumento que é a inteligência, sim, com a ajuda do qual podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias ao vosso redor e reconduzi-las a Deus. Então, eu quero parar para contar para vocês de uma experiência que eu tive quando eu comecei a dar aula lá em São Paulo. Eu estava numa sala de terceiro ano e no primeiro dia de aula, a Janaína, que era uma das alunas, se jogou na lixeira da escola e começou a gritar que eu tinha empurrado a menina na lixeira. Mas eu jamais tinha feito isso. Só que ela não viu que a diretora estava ali. E a diretora percebeu qual é a malícia daquela menina, né? Fomos para a sala de aula, eu trabalhando normalmente, não toquei no assunto. Na verdade, eu nunca toquei nesse assunto com essa criança. Mas por que eu estou lembrando dela e trazendo dela uma atitude tão esquisita, né? Porque todos os dias na escola, antes de começar a aula, eu fazia uma oração envolvendo as crianças na prece, não é? Depois orávamos o Pai Nosso, todos nós juntos. E assim foi 2, 3 meses. Lá, terceiro, quarto mês, não lembro exatamente quanto, eu perguntei na sala, quem quer vir aqui fazer a prece no lugar da tia Nilza? Quem que levanta a mão? Janaína. E veio. Eu respirei fundo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aquela menina fez o preparo do grupo todo, mas 1000 vezes melhor do que eu. Gente, era um espírito ali, grandioso, falando de Deus para nós. E fez a oração. E ela me contava assim, eu moro com a minha avó, mas a minha avó não gosta de rezar, então eu também não sei rezar. E ali a menina foi espetacular. Eu fiquei muito emocionada, porque eu não esperava a grandeza daquela criança ao preparar-nos para a prece, como eu fazia todos os dias. Foi maravilhoso, sabe? Então eu entendo que professor tem sim as crianças com inteligências, aspas, retardatárias. É porque ainda não se desenvolveram, né? E qual é o papel da professora? Ensinar, para que as crianças possam, de fato, aprender e aprender sempre a vida inteira. Reconduzir para Deus, sim, conseguimos fazer isso, né? Levar todas as crianças, especialmente a Janaína, para que ela, então, começasse a orar. E dizia ela que ia ensinar a avó. Olha que bonitinho, né? A fazer a oração. Então, é esse o nosso papel. Uma vez que eu sei, eu preciso ensinar, seja em qualquer campo da vida da gente. E Ferdinando continua. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? Ele faz essa questão e traz uma questão mesmo para nós vermos, né? Falando sobre o instrumento que nós temos. Considerando que a inteligência é o instrumento do Espírito, é um talento que Deus deu para todos nós,
ele faz essa questão, né? A natureza do instrumento não indica o que dele se deve fazer? Aí ele continua perguntando: a enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu servidor não lhe mostra o que ele deve fazer? Indica, não é? O que vai fazer você com uma enxada? Vai cavar a terra, não é isso? Preparar a terra para o plantio, para que dê bons frutos, bons produtos depois. A ideia é essa. Mas ele levanta outra questão. E o que diríeis se este servente, em vez de trabalhar preparando a terra para o plantio, não é? Erguesse a sua enxada para golpear o seu mestre. Usar este recurso, nesse caso, a enxada, ao invés de trabalhar a bem de todos, ele usasse para ferir alguém, não é? Diríeis que isso é horrível e que ele merece ser expulso. E nós fazemos o quê? Todos os dias da nossa vida. Porque nós atuamos o tempo todo pela nossa inteligência, né? A gente cuida de quem está por perto e que precisa, preparamos tudo que nós podemos e sabemos fazer a nosso benefício, claro, mas também àqueles que estão por perto. Como eu deixo o meu lar? Que energia eu construo ali dentro da minha casa? Não é? Faz bem para quem chega lá, para quem quer passar umas horas comigo, né? Ou não é um ambiente saudável? É para a gente pensar como é que eu estou fazendo, né? Pois bem, diz Ferdinando, não acontece o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus? Isso é muito grave, né? E a gente encontra tantas pessoas usando a expressão Deus de forma vulgar, não tem? Pessoas que falam coisas tão tolas, que não tem nada a ver com a sabedoria e a bondade divina. E a gente ouve, claro, a gente respeita, né? Quando a gente pode, interfere, aconselha, orienta, mas ele está dizendo aqui isso, né? Não acontece o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos, diminuindo, né, a grandeza deste Pai. Usam a palavra de forma vulgar, não respeitam as religiões, enfim, não é? Não ergue ele contra o seu Senhor a enxada que lhe foi dada para cultivar o terreno? Com a nossa inteligência, é para nós fazermos o melhor que nós pudermos o tempo todo. E se pudermos alcançar os corações dos outros, envolvendo as pessoas para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, também é uma tarefa, não é? Que nós precisamos aprender a desenvolver. Não ergueu ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para cultivar o terreno? Tem ele direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? O que a gente pensa sobre isso? A criatura vai ter que passar por muitas outras vidas para aprender a viver, não é? Para aprender a dar valor para a sua inteligência e, tendo esta competência, fazer o tempo todo o melhor que puder. Sim? Ele será, não duvideis, e suportará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve ante aquele a quem tudo deve. Em que momento da nossa vida nós reconhecemos que Deus é Pai, e é um Pai bom, que olha por cada um de nós, e cada um de nós para Ele é único. E como eu disse no comecinho da nossa conversa, Ele nos conhece profundamente, Ele sabe perfeitamente
o que nós queremos da vida, não é? Os nossos desejos, nossas necessidades também. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas tem aí uma condição. Ele diz então, mas com a condição de ser bem empregada. Quantas pessoas inteligentes fazem coisas erradas, né? A gente liga a TV e já sabe, né? Nós outro dia estávamos conversando e dissemos assim, que o mal é organizado aqui na Terra e no mundo espiritual também, né? Eles são muito organizados. Eu estou lendo um livro com um grupo de amigos e ali vai narrando como eles se organizam para interferir na vida da gente. Estou encantada com o livro, sabe? É muito bom. Coisas que eu até sabia, mas não sabia com tal profundidade, né? E ensina também para nós como nos protegermos. E a proteção maior que está indicando ali naquela obra é o vigiar e orar que Jesus recomenda. É a melhor maneira de nós nos protegermos. Observa o que você está pensando, observa o que está sentindo e em seguida o que eu estou fazendo, né? Para me proteger. A oração todos os dias, a gratidão a Deus todos os dias, às vezes todas as horas também, dependendo da situação que nós estamos vivendo, mas reconhecer Deus como um Pai, né? E confiar, desenvolver a nossa fé também, para que nós possamos de fato nos protegermos todos. Se todos os homens bem dotados da inteligência se servissem segundo a vontade de Deus, que é o quê? A prática do bem, mas de forma incansável. É isto que ele espera de nós, né? A tarefa dos espíritos seria mais fácil para fazer avançar a humanidade. Podemos ser cooperadores do plano espiritual, vigiando-nos, orando, atendendo o nosso sentimento e observando nossas ações. Não é? Assim, nós estaríamos trabalhando especialmente a nosso favor. E nós temos que pensar nisso de vez em quando. Infelizmente, diz Ferdinando, muitos fazem dela, da inteligência, instrumento de orgulho e de perdição para quem? Para si mesmo. Olha só, né? Eu estou agindo de um modo que não está favorecendo a minha vida, pelo contrário, estou criando mais problemas para mim que vou levar para outra encarnação se eu não conseguir corrigir os meus erros. Vocês concordam com isso? Concordam? Bem isso mesmo, né? Ferdinando é muito inteligente. E ele termina dizendo que o homem abusa da sua inteligência, bem como de todas as suas faculdades, e não obstante, não lhe faltam lições para adverti-lo que uma poderosa mão, que é Deus naturalmente, poderá tirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Ferdinando. Mas eu tenho ainda mais um bocadinho. Nesse livro Religião dos Espíritos, eu gosto muito dessa obra, lá tem uma mensagem sobre o homem inteligente, que foi tratada por Emmanuel em reunião com Chico e os outros médiuns, numa reunião pública em 22 de maio de 1959. Vamos ver o que Emmanuel fala sobre a inteligência. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula. Olha que inteligente, e é verdade, né? Mas sim o que transfunde o próprio raciocínio
em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Achei lindíssima essa mensagem de Emmanuel. Sublimar a vida é reconhecer a grandeza de Deus, não é? Quando nós vivemos de modo que nós ficamos em paz o tempo todo, estamos sublimando a vida. E isso é importante para quem? Para nós mesmos, não é? Manter-nos em contato com Deus pelos bons pensamentos, pelas ideias luminosas que chegam até nós, pela prece diária, pela gratidão que é necessário ter, não é? Em relação a Deus. Podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade. O homem inteligente faz isso. Pode ter muita riqueza, mas ele vai saber usar e viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. O que ele está trazendo ali? Que a criatura inteligente e bondosa naturalmente vai também lançar mão daquilo que tem, como o dinheiro, por exemplo, para poder atender as pessoas mais pobres. E mais do que isso, compreender o limite de cada um. Porque todos temos nossos limites, não é? De acordo com a nossa inteligência. Guardando o conhecimento superior, não encastela no orgulho. Olha, ele não fica aprisionado naquilo que ele sabe e sentindo que é todo poderoso, né? Encastelar-se é iludir-se, isolando-se dos outros, né? Pode ficar aprisionado ali também, encastelado no orgulho, isso é muito perigoso. Mas este homem aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. Muitas escolas que a gente vê por aí, construídas por pessoas que têm recursos financeiros, grupo de pessoas também, para poder abrir condições para outros, né? Eu me lembro do Marcos, era um amigo nosso lá, era não, ele já desencarnou, mas é um querido no meu coração. Lá em Alumínio, ele tinha lá uma empresa muito grande, muito espaço, ele construiu uma creche e um espaço para as crianças ali da redondeza, o horário de aula na escola, no contra-horário, não sei como fala, ia para lá. E ali aprendiam música, as meninas a dançar, a cantar, tinha aula de informática também. Eu estive lá com o Divaldo Pereira Franco para a inauguração e era um trabalho lindíssimo. Ele investiu nas crianças com muito amor, porque eu o conheci muito de perto e sei que tudo que ele fez foi realmente em auxílio das crianças. Dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. Era o caso do Marcos, que trabalhava incansavelmente lá. E também nós tivemos aqui alguns companheiros de muita obra, muito trabalho nas casas espíritas, a benefício de todas as pessoas. E entesourando virtudes inatacáveis, não se furta a convivência com as vítimas do mal. Ele não se isola. Ele quer também ajudar essas criaturas que precisam muito de auxílio, não é? Agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício. Muita gente também já faz isso, nós sabemos que há muitas pessoas que querem fazer exatamente isso, libertar o outro das suas dificuldades. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros
para que os outros me partilhem a ascensão para Deus. Essa é a mensagem de Emmanuel, que eu achei muito, muito forte, sabe? Nos convidando a pensar o que eu tenho e o que eu posso fazer com o que eu tenho. E eu só vou poder fazer usando o raciocínio lógico, que é uma competência de cada um de nós. Muito bem. Então, é isso que eu queria dividir com vocês. Vamos então à nossa prece? Eu convido a todos para respirarmos suave e profundamente, buscando Jesus no nosso íntimo, falando com Ele da nossa gratidão. Profunda é a nossa gratidão, Senhor, porque estamos aqui em Teu nome, querendo aprender para que nós possamos viver equilibradamente, reconhecer Deus como o Pai querido que é, e a Ti, Senhor da vida, como nosso irmão que nos orienta, superior a cada um de nós e que, como médium de Deus, trouxe para nós as leis divinas. Permita, Senhor, que esta casinha de amor mantenha sempre suas portas abertas. Bênçãos de luz e paz para todos os trabalhadores. Assim nós te pedimos, Senhor, conosco, hoje e sempre. Que assim seja.